CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Ali e a Dani e nós vamos falar sobre o carnaval nos condomínios. Como o síndico pode agir diante da atual situação da pandemia? Atual, nós estamos falando aí do início do ano, esse podcast está sendo gravado no final de janeiro, então é com base nisso que nós vamos passar, quem sabe, algumas coordenadas. Porque sabemos, né, meninas, que o nosso país já sofreu muito aí nos últimos 2 anos, com abre e fecha de comércio, toda a situação econômica. Então, acho que 2 anos foi tempo suficiente para que novos hábitos pudessem ser incorporados na vida das pessoas. Embora não seja o que nós queríamos, de ficar usando máscara, tomando todos os cuidados, higienização constante, aí que a gente tem que ter uma preocupação a mais de carregar um alquinho, alguma coisa, mas é o que temos para lidar com a situação atual e percebemos aí que os cuidados devem continuar, né? Que quando de repente surgiu aquela pequena esperança de não, daqui a pouco já não vamos mais precisar usar máscara, não precisamos do distanciamento, de repente vem essa à tona aí novas variantes e várias coisas, e o síndico, diante disso tudo, acaba ficando meio perdido de como proceder, porque ainda quando tem uma norma, alguma coisa para ele seguir, ele pode se embasar nisso. Mas como, na opinião de vocês, o síndico pode se orientar? Opa, pode falar, Dani, não tem problema. Não, vamos complementar aqui o nosso bate-papo, porque o síndico é muito complicado mesmo essa questão. A pandemia, lá no início, teve o maior bafafá nos condomínios, cada um agia de um jeito, não sabiam como agir. E tiveram muitos problemas entre os condôminos, porque tinha muita gente que demorou para talvez aceitar a pandemia, né? E começaram a fazer as festas, barulhos e não cumprir com as regras. Mas eu acho que o primeiro passo para o síndico é ele sempre ficar de olho no decreto municipal da cidade. Então, assim, ali vai constar a bandeira que a gente se encontra, né? E quais são os cuidados que ele deve ter. Então, o condomínio tem que estar em sintonia com o decreto municipal. Isso é, digamos, acho que o norte para o condomínio, para ele conseguir seguir dentro das regras, né? E, claro, tomar os cuidados básicos ali. A informação é muito importante. Limitar as pessoas que podem frequentar um salão de festas, né, o elevador, as áreas comuns do condomínio, disponibilizar álcool em gel, né, exigir o uso de máscara dentro do condomínio, tudo isso para evitar a contaminação. É importante também o síndico, em consonância, né, com o decreto tanto estadual como municipal, levar esse assunto aos condôminos para que eles possam, numa decisão de assembleia, definir como que eles vão colocar isso em prática. Então, quais serão as normas internas ali em consonância, né, com os decretos. Então, a limitação do elevador, agendamento ou não de área comum, isso foi muito frequente ano passado. Esse ano, acho que já nem tanto. E deu muito certo Deu certo. Questão de agendamento. Quero usar academia. Eu tenho que agendar, eu tenho que ir tal horário, porque daí o síndico consegue controlar quantas pessoas estão usando o espaço comum na mesma hora. Entende? E fica uma coisa democrática e segura. Exatamente. Os condôminos participando dessa decisão, primeiro que o síndico ele tira esse peso dele, essa responsabilidade, depois até das reclamações. Síndico tirano, fez isso. O síndico está fazendo dessa forma, mas eu acho certo essa. Ele tem essa segurança de que não, eu levei isso para a Assembleia e foi decidido dessa forma. Então, essa é uma dica para o síndico, né? E também eu acho que a questão da conscientização dos moradores. Deixar ali sempre um aviso que a máscara continua sendo obrigatória, que a limitação do elevador é importante, o uso do álcool em gel ali disponível. Isso na prática é o mais difícil, né? Exatamente. Por exemplo, na entrada do elevador, colocar quantas pessoas, né? Quantas pessoas. Isso aí também é uma dificuldade na hora que os moradores ali, ou quem transita pelo condomínio, não sabe muito bem como agir. Então, no máximo, quantas pessoas? É importante constar na entrada. Eu, pessoalmente, quando eu vou entrar no elevador, eu sempre pergunto, eu posso entrar? Às vezes tem uma senhora, um senhor e não quer dividir o espaço, eu sempre respeito. Porque a gente não sabe os efeitos, né, que a pandemia provocou em cada um. Sim. Então, muitas pessoas, de repente, já se tranquilizaram, acostumaram um pouco mais, mas outras talvez estejam ainda muito temerosas. Com certeza. E eu estava pesquisando sobre o tema, né, e eu vou trazer aqui um caso interessante, que
antes, no início da pandemia, a gente não tinha baseamento legal para isso, né? Sim. Então, assim, é muito difícil uma convenção prever uma pandemia. É isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que foi na experiência? Deve ter Muito bombado difícil. de dúvida lá pra Muito, vocês, porque né? muito condômino usou o argumento de que isso não está previsto na convenção. Mas um dos deveres, né, do síndico é fazer cumprir também leis federais, estaduais e municipais. Então, ele tem que colocar em prática, mesmo que isso não esteja previsto numa convenção, no regimento interno, e muitas vezes não estará, né? Então, a gente dependia muito do bom senso das pessoas, né? Para cumprir as regras e entender como é que ia funcionar a nova logística ali no condomínio. Mas tem um caso aqui que eu queria trazer, que até um tribunal lá de Brasília, o juiz multou um condômino que estava fazendo uma festa e desrespeitou a norma do condomínio, que não poderia, e multou em R$5 mil, entende? Nossa. Então, assim, hoje em dia a gente já consegue ver uns casos que já foram julgados e já temos uma jurisprudência para isso. Então, isso é legal também para fazer cumprir essas normas, né? Então, o condomínio colocou lá, não pode? Não pode. Então, o condomínio que infringir essa norma, pode estar previsto aí uma multa. E não apenas judicial. Não, o apenas síndico judicial. Ele tem o poder de aplicar a multa, né? Não deliberadamente. Ele tem que ter aquela previsão de que o condomínio infringiu a regra. Mas muitos síndicos convocaram assembleias que deram o poder para ele de aplicar a multa. Em caso desse descumprimento de máscara. A gente vai assim, para a justiça, que nem quando o morador realmente não se importa com as decisões do condomínio. Eu não tô nem aí, eu quero continuar dando as minhas festas, né? Então o síndico aplica a multa. Ele paga, ou ele deixa a linha aberta. Então a gente já tem esse recurso na justiça, que é bem interessante, né? Ou então, eu vou circular sem máscara, mas lembrando que ele saiu da porta da casa dele, Essa área já comum. é área comum do condomínio. Né? Exatamente. Então aquelas regras devem ser mantidas ali. Com certeza. Porque... Até a gente ter outra normativa, a gente tem que seguir o atual, né? E o maior desafio é que muda muito de região para região, né? Totalmente. Então, algumas regiões, de repente, os casos estão menos piores do que outras. E aí, esse desafio de ficar constantemente se atualizando e ver o que se aplica nessa situação, né? Acho que essa foi a maior lição para o síndico. Com para certeza. ele se ambientar com essas portarias e decretos e tudo que... E é difícil, é tudo muito novo também, né? Claro. Para todo mundo, não só para o síndico. Então, é realmente a informação. Ele sempre tem que estar informado do que está acontecendo e quais são as normas para isso. E relembrando, né? Aquilo que a gente vem falando em todos os episódios de o síndico educador ali, Exatamente, de o comunicar educador. isso, de constantemente fazer campanhas de conscientização, lembrando de usar máscara, ou de usar o álcool, de limitação de espaços e coisa assim. E com essa festividade aí que tem um vulto maior aí no Brasil, né? Justamente por isso que ficam essas dúvidas, porque é um período em que as pessoas ou ficarão mais em casa, ou que de repente viajarão, mas se hospedarão em outros condomínios, em outras regiões, e aí cabe também que essa pessoa que vá se hospedar num Airbnb, alguma coisa assim, tem que se informar das regras desse se informe das regras desse local. Né? É legal também o síndico colocar, quando tem alguma alteração de norma do decreto, de orientação do decreto ali, ele colocar ou no edital ou no elevador essa alteração, mudança, né? essa mudança. Então, até, olha, antes era assim, mas agora ficou limitado a tanto. É importante colocar ali, até para as pessoas se atualizarem. O síndico, ele pode ser um meio também de informação para os condôminos. Olha, antes podia aglomeração, não aglomeração, mas unir 50 pessoas numa reunião. Agora o decreto reduziu para 20. Então, aqui no condomínio será cumprida essa determinação do decreto e tudo mais. Então, é uma forma também do síndico já colocar, olha, isso está acontecendo. Lá no meu condomínio, por exemplo, tem um aviso no elevador que ele coloca, olha, devido ao aumento de casos, pede-se o bom senso de não utilizar o elevador se estiver gripado. Não acho que na questão do elevador, utilizar as áreas comuns se estiver gripado. E se você é acompanhante dessa pessoa que está com gripe, Covid, H1N1, não sei lá quantos N's. Então é importante o síndico manter essa comunicação, nem que seja por
alguma coisa fixada ali no elevador, até para os condôminos cada vez mais se conscientizarem, porque não é possível que a pessoa vai ficar lendo ali o tempo todo e ignorar. Uma hora ela vai, pelo menos, entender, né? Saber, ela sabe. Não vai poder dizer que não sabia, tá lá? Então, é importante que tenha essa comunicação também, assim, no sentido de mostrar o que está em vigor agora para os condôminos. E uma coisa que eu achei bem legal é que vocês disponibilizaram no site de vocês. Nós vamos colocar, inclusive, na descrição do vídeo, o link para que vocês acessem. Elas fizeram um e-book muito legal sobre o uso e reabertura das áreas comuns, que pode ser um grande orientador, assim, né? Essa cartilha, né, da bandeira amarela, na época que a gente fez um período em que era o começo de uma bandeira amarela, quando a gente estava saindo de todo aquele isolamento. Mas ele pode servir de referência até o período atual, porque tudo ali está explicando como o síndico pode utilizar a assembleia a favor dele, os decretos. Eu acho que ela é bem facilitada, assim, ela é bem prática. A gente eu achei muito legal, eu adorei. Os síndicos nos mandaram muitas perguntas e dúvidas nesse sentido, eles não sabiam como agir. Então a gente resolveu fazer essa cartilha justamente para esclarecimento. Sim. Um guia, realmente. É um guia. E para fins de situar, nós estamos no final de janeiro, eu esqueci de citar o ano, mas 2022, né? Para que daqui a pouco esse vídeo passa o tempo, e aí para situar o pessoal, mas eu acho que nunca é demais que o grande legado dessa pandemia seja essa conscientização coletiva, esses novos hábitos de higiene, e que o síndico, né, saiba como agir, que ele tenha a sabedoria, o discernimento e o bom senso de saber como agir em cada caso e de conduzir da melhor maneira possível, né? Exatamente. Sim, exatamente. Ficamos por aqui, agradecemos a audiência e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.